A paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto N. E hoje estarei fazendo o segundo vídeo do projeto Louvor e Pregação. Então estaremos abrindo os trabalhos com a oração, logo após entoaremos 3 louvores e logo após estaremos orando para entregar a direção do trabalho ao Senhor e fazendo a pregação da Santa Palavra. Então vamos orar para agradecer e entregar esse trabalho nas mãos de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui nesse momento, Senhor, para Te entregar a direção desse trabalho, Senhor. E pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo nos 4 cantos desse país, Senhor. Te entrego, Senhor, a minha vida, para que o Senhor me use para entoar os Teus louvores e a Tua palavra, Senhor. Desde já eu Te agradeço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos entoar o primeiro louvor para glorificar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nesses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você não conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que perdeu. Só não se desespere, pelo
Mas, ó Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluias, glória a Deus. Que louvor maravilhoso, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então vamos entoar mais um louvor. Eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Traz de volta o que era meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes.
hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia te perder? Deus, hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar, tocar o seu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Aleluia, glórias a Deus, que hino maravilhoso. Então vamos louvar mais um. Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele eleva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei, pois sei comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meus olhos vêm molhar, é um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver
sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, pois sei comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meus olhos vêm molhar, é um sinal que tu estás neste lugar. Meus irmãos, estamos aqui nesse momento para darmos início à pregação da Santa Palavra do Senhor. Vamos orar para entregar esse trabalho nas mãos de Deus. Meu Deus e meu Pai, estou aqui nesse momento para glorificar, para exaltar e para engrandecer o Teu nome, Senhor. Meu Deus, eu Te agradeço por ser usado para ministrar a Tua palavra, Senhor. Que da minha boca não saia palavras minhas, mas a santa palavra de Deus. Te agradeço pela minha vida, te agradeço por esta oportunidade, Senhor, de estar sendo usado por Ti. E peço que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu peço que, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. A pregação da palavra de Deus vai ser sobre salvação. Então eu peço que você fique com sua Bíblia, que estaremos vendo vários versículos durante esta palavra. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui podemos ver nesse versículo
o contraste entre o ímpio, que vive no pecado, e aquele que serve e vive em obediência a Deus. Ou seja, aquele que vive na prática do pecado e na iniquidade e não atenta para o que diz a palavra de Deus sobre obediência, o seu salário será a morte. Mas aquele que ouve e vive em obediência às Escrituras, será dado a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, mas se alguém falar: todos os seres humanos vão morrer, isso é uma verdade. Todos nós iremos morrer um dia. Mas a morte que a Bíblia está falando aqui, para quem vive na prática do pecado e da iniquidade, não é essa morte. A morte que a Bíblia está falando é a segunda morte. Pois aqueles que morrerem na prática do pecado e da iniquidade terão a morte eterna, não terão a salvação em Cristo. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a Bíblia está falando da morte eterna, a morte sem Cristo, a morte sem salvação. Enquanto aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que crêem na Escritura, nas Escrituras, a Bíblia diz que a esses, quando morrerem, eles terão a vida eterna, eles terão a salvação em Cristo. Glória a Deus. Então essa morte não será eterna, essa morte será apenas uma passagem para o encontro glorioso com o nosso Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, é triste saber que aqueles que morrerem na prática do pecado e da iniquidade não terão salvação. E não vai adiantar fazer mais nada depois da sua morte, pois a salvação pode ser alcançada, pode ser buscada enquanto estamos vivos, para que no dia da nossa morte poderemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu peço, meus irmãos, continuando,
que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Assim que, meus amados, tal como sempre obedecestes, não apenas em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência. Fazei todo o possível para conseguir a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem em vós espera, tanto o querer como o realizar por sua boa vontade. Glória a Deus. Eu vou deixar até a Bíblia aqui, que eu quero ler essa partezinha aqui novamente, do versículo 12, que diz assim: fazei todo o possível para conseguir vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo diz com temor e tremor, trata-se de renúncia. E temor a Deus. Em vez de pânico e alarmes, o que ele quer dizer aqui é que aquele que conhece a palavra de Deus não vai cair na lábia do inimigo, pois temor significa saber as consequências da desobediência a Deus. E tremor significa tremer de medo de perder a salvação. Então, meus irmãos, temor e tremor, vamos sempre lembrar dessas palavras. Pois quando o mundo te convidar para as festas, para as coisas mundanas, tu vais lembrar dessas palavras: temor e tremor. Temor das consequências que vai acontecer se você for. Tremer de medo de ir para algo que vai perder a tua salvação.
Então, se há algo que vais fazer que seja ilícito, algo que seja desagradável aos olhos de Deus, lembrai-vos: temor e tremor. E se alguma coisa do mundo chamar a tua atenção e por um momento quiseres se desviar da presença de Deus, lembrai-vos: temor e tremor. Pois essas palavras elas vão nos fortificar para não cairmos nas ciladas do inimigo. Pois temos que sempre estar atentos, pois quando algo não for da vontade de Deus, temor e tremor. Vamos lembrar dessas palavras e vamos sair das ciladas do inimigo. Pois só assim, meus irmãos, é que vamos alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias novamente no livro de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ver o que diz aqui, João 14, 6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Eu vou ler só o final do versículo aqui mais uma vez, quando Jesus fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Meus amados, essa afirmação que Jesus faz, senão por mim, é uma afirmação forte de que unicamente Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho para a salvação. Por mais que o mundo tenha suas heresias, distorções da palavra e seus ídolos, aquele que conhece a palavra de Deus tem a certeza de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E nenhum outro nome há na terra nem nos céus. Por isso, meus irmãos, a importância de aceitar Jesus e ter o seu nome
escrito no livro da vida. Pois aquele que aceita Jesus como seu único mediador, seu único intercessor e seu único Salvador, esse terá o livro, terá um nome escrito no livro da vida e alcançará a salvação. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Vamos pegar nossa Bíblia novamente, meus irmãos, para reforçarmos o plano da salvação. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos mais uma vez, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, versículos 16 e 17. Nos diz assim a palavra de Deus: visto que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela a fé. Glória a Deus. Meus irmãos, nunca se envergonhe do Evangelho. Pois não importa o lugar que você esteja, não importa a situação, sempre que ouvirdes a palavra, sempre que falar a palavra, você será abençoado. Nunca se envergonhe do Evangelho, nunca se envergonhe de falar que você é um servo de Deus. Qualquer situação, em qualquer lugar, sempre fale do amor de Deus, sempre fale das bênçãos do Senhor. Pois para os doutores do mundo, para os cientistas e magistrados, eles falam que o Evangelho é loucura, e o sacrifício de Jesus na cruz, para eles, foi fracasso. É isso, meus irmãos, que o inimigo quer que as pessoas acreditem. Com o mundo cada vez mais longe da presença de Deus, com a idolatria, com a libertinagem e destruição dos valores e da família,
Eles querem impor que você se envergonhe do Evangelho. Eles querem impor que o modo correto é o deles. Então, meus irmãos, não tenha vergonha de lutar, não tenha vergonha de falar sobre o amor de Deus. Por mais que eles tentem oprimir, por mais que eles tentem fazer as pessoas ficarem constrangidas, nunca se envergonhe do Evangelho. Fale, propague o amor de Deus, para que essas vidas venham ser tocadas e libertas. Pois o Evangelho, ele liberta, ele cura e ele salva. Aleluia. O Evangelho é quem nos fortalece contra as investidas do inimigo. Então, meus irmãos, nunca se envergonhem do Evangelho. Para que todos os dias possamos seguir o caminho que é Jesus, o caminho da salvação. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez no livro de João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos que o recebem, todos que creram em seu nome, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse versículo, podemos ver que a Bíblia deixa bem claro que aqueles que vivem no pecado e na iniquidade, em desobediência a Deus, esses não são filhos de Deus. Ser filho de Deus é um privilégio, meus irmãos, único daqueles que exercem a fé.
uma fé gerada neles pela ação do Espírito Santo, pela ação soberana de Deus. Portanto, todo aquele que tiver um encontro com Cristo, entregar a sua vida e o aceitar como único Salvador, esse será feito filho de Deus. Explicando mais plenamente, no versículo, o apóstolo João comunica a vida espiritual por meio de Jesus Cristo. Podemos ver, crer e entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Então, todos aqueles que estão com a vida espiritual em Cristo são filhos de Deus. E, consequentemente, no caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala em Efésios 1, 13 e 14: em quem também vós estáis, vendo, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, com a finalidade da redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Aleluia, glorificado seja o teu nome, Senhor. Meus amados, nesse versículo, a Bíblia fala que, como uma impressão, somos selados por um rei. O Espírito Santo é uma marca interior da posse de Deus sobre o seu povo. Glória a Deus. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus habitar entre o seu povo, como também a garantia, o penhor de que nos levará
a sua herança. Deus nos levará à sua herança final, a nossa salvação no sentido pleno, com ênfase especificada para a santificação do crente. Glória a Deus. O processo de santificação exige obediência, temor, tremor, adoração e exaltação ao nosso Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Meus amados, para nós já estarmos perto de encerrar, eu vou falar de 5 coisas baseadas em versículos bíblicos que podem tirar a salvação de uma pessoa. Então, são 5 coisas que quem as praticar, uma delas, poderá perder a sua salvação. Então, eu vou falar primeiro o versículo e as consequências de quem fizer tais coisas. Vamos ler em Efésios 6, 2 e 3. Efésios 6, 2 e 3. Aqui no livro de Efésios 2 e 3, Efésios 6, 2 e 3 diz assim: Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus amados, desrespeitar pai e mãe isso não é uma sugestão, é um mandamento. Como vocês viram aí. Então, se você desrespeitar o pai e a mãe, você estará desagradando a Deus, e de modo que estará se desviando da presença de Deus e porventura irás perder a tua salvação. Então, meus amados, honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe e obedecer pai e mãe, isso é agradável aos olhos de Deus.
A segunda coisa, meus irmãos, eu vou ler o versículo aqui primeiro, fica em Gálatas 6, versículo 4 e 5. Gálatas, versículos 4 e 5. Gálatas 6, versículos 4 e 5. Diz assim: cada um submeta à prova a própria obra, então terá motivo de se gloriar só para si mesmo, e não em outro, porque cada qual levará sua própria carga. Meus irmãos, nesse versículo, a Bíblia deixa bem claro daqueles que têm inveja, daqueles que desejam as coisas dos outros, que não fazem por si mesmos, mas estão sempre querendo invejar os outros. Comparar-se com os outros só traz ciúmes e dor. Pois a inveja, ela rouba a paz do seu coração. Então, meus irmãos, nunca queira ser como o outro. Seja você mesmo na presença de Deus. Glórias a Deus. Vamos olhar agora em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é admirável, tudo o que é boa reputação, se há alguma verdade, se há algo digno de louvor, nisso pensai. Aqui, meus irmãos, a Bíblia está nos falando de ouvir
músicas. Ouvir músicas que não sejam música que tenha essas coisas que eu acabei de ler aqui, não é agradável aos olhos de Deus. As músicas do mundo influenciam sutilmente, e quando se percebe, já está se afastando da presença de Deus por conta dessas músicas. São músicas com letras imorais, letras vazias, letras que trazem mal para a tua vida. Então, meus irmãos, como lemos no versículo, o que devemos ouvir são louvores a Deus, pois os louvores têm todas essas coisas que os versículos falaram, coisas boas, agradáveis, coisas que edificam. E essas músicas do mundo, ao contrário, fazem você se afastar da presença de Deus. Então, meus irmãos, eu vou falar mais uma coisa. Está na Bíblia, no livro de Levítico, Levítico 19, versículo 31. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Não vos vivereis para os encantadores, nem os adivinhadores, nem os consultareis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aqui Deus está nos falando daqueles que procuram crer em signos, aqueles que procuram tarô, adivinhos e feiticeiros, pois a palavra de Deus é bem clara: aqueles que procuram tais coisas estarão se contaminando, pois eles não sabem absolutamente nada. O único que conhece a nossa vida antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe é Deus.
Ele é quem nos conhece. Deus é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, buscar tais coisas desagrada a Deus e pode fazer com que tu percas a tua salvação. Tu serás enganado por tais pessoas e perderás a tua salvação. Então, nunca procure adivinhações, signos, feiticeiros, pois essas coisas não são agradáveis a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. O último que nós vamos ver aqui, eu falei 5 coisas, essa é a quinta. Fica no livro Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 19, fala assim: não sabeis vós que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual tendes parte de Deus, e de que não sois vosso. Glória a Deus. Deus está dizendo bem claro aqui que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo pertence a Deus. Então, meus irmãos, aqueles que praticam vícios, de cigarro, bebida, aqueles que mutilam o seu próprio corpo, misericórdia, Senhor. Mulheres que abortam os seus filhos, tem de misericórdia, Senhor. Pois essas coisas são abomináveis a Deus, pois o nosso corpo é de Deus, é templo e morada do Espírito Santo, e não temos o direito de fazer o que quiser com o nosso corpo, pois o nosso corpo pertence a Deus. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos gerou. Então, tais coisas são abomináveis a Deus. Tais coisas fará tu perderes a salvação.
Pois a vontade de Deus é que o nosso corpo seja templo e morada do Espírito Santo, que nós podemos ter testemunho de vida, que nós vivemos em comunhão com Deus, na prática das coisas boas, praticando o amor de Deus uns pelos outros e fazendo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, essas foram as 5 coisas que podem afastar a pessoa da presença de Deus e, consequentemente, fazê-la perder a salvação. Então, se queremos alcançar a vida eterna e a nossa salvação com Cristo, esse é o manual. Aqui está a nossa passagem comprada com sangue na cruz. Se queres a tua salvação, ela vai ser através da obediência à palavra de Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que essa palavra penetre em vossos corações, venha curar, venha salvar. A salvação entrou em tua casa. Glória a Deus. Desde já eu te agradeço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.